Por que a gente trouxe esse título, esse assunto agora? Tá? É simplesmente porque o mundo está virado de cabeça para baixo. O mundo, o nosso país, a vida de muitas pessoas. Se alguém tinha alguma dúvida que a Era de Aquários trazia uma crise para o ser humano e trazia uma crise para a humanidade, eu acho que os acontecimentos recentes, né, descartam qualquer dúvida a esse respeito. Mas antes de começar a destrinchar um pouquinho mais esse assunto e mergulhar um pouco nesse símbolo, que é o símbolo da Era de Aquários, e a gente pretende utilizar esse símbolo aqui para dar alguns elementos de reflexão para vocês, a gente pensou em pontuar algumas coisinhas. Tá? Vamos lá. Nós gostaríamos, nessa tarde, de poder falar nessa introdução e depois, com as perguntas de vocês, falar o que está acontecendo no mundo do ponto de vista do ensinamento universal. Por que essas coisas estão acontecendo? Isso é destino? Não é destino? Isso é o karma da humanidade? É inevitável que seja assim ou não? Isso aqui é o Apocalipse? Se é ou não é, por quê? Mas, acima de tudo, diante desse cenário que nós estamos vivendo, o que é que esse momento pede de nós? E para entender isso, né, como que o cenário macro se relaciona com o cenário micro? Ou seja, o que está acontecendo no cosmos e o que está acontecendo no ser humano, com você, com todos nós. E diante disso, né, diante desses elementos que a gente pretende oferecer para a reflexão de vocês, chegar nessa conclusão. O que pode ser feito? O que deve ser feito? Ou formulando de uma maneira bem mais pessoal, né? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Porque talvez, para aqueles que são buscadores da verdade, né, a pergunta mais crítica, a pergunta mais candente, não é tanto entender só o contexto. Entender o contexto é importante. Mas é entender qual é o nosso papel dentro desse contexto. Tá legal? E aí a gente gostaria de ligar essa possibilidade, essa tarefa do ser humano moderno na Era de Aquários com o caminho concreto que a escola propõe. Porque a escola é uma escola espiritual, a escola é uma escola que propõe uma transformação, não por conta de uma entidade externa ou de uma autoridade externa, muito pelo contrário, mas sim um caminho onde esses princípios, e o espírito é o quê? É um princípio universal, onde esse princípio é redescoberto dentro de si mesmo, e com base nele, uma transformação pode ser realizada. Tá ok? Tá bem assim? Podemos começar? Então vamos lá. Esse símbolo aqui. Esse símbolo é o símbolo de Aquários. Tá? Aquários. Só esperar o pessoal entrar. Esse símbolo é o símbolo de Aquários. Né? E por que é o símbolo de Aquários? Que elementos que tem aqui? Do que isso aqui trata, né? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho quais são esses elementos todos. Muito bem. Primeiro vamos nominar esses elementos e depois a gente vai tentar dar alguma luz aqui para vocês. Começando de baixo para cima, tá? Isso aqui é um mar. Esse mar representa o quê? Representa a substância original, a matéria original da qual todo o universo foi criado. O princípio feminino, o princípio da manifestação física, o princípio da mãe universal de todas as coisas. É isso que esse mar de substância pura, cristalina, original significa.
existe um outro elemento, o elemento complementar, né? Os dois aspectos do Logos criador, da divindade universal, do princípio criador universal, o feminino e o masculino, um sol. O sol representa o quê? O princípio da ideação, o princípio da grande ideia que coloca em movimento o universo, que faz a matéria se ordenar, que interage com a matéria e gera o quê? Gera vida. Gera aquilo que, na linguagem do ensinamento universal, foi muitas vezes chamado de alma. Não alma no sentido religioso de uma entidade, não. Alma no sentido de consciência. Então, a matéria original, que interage com a força de ideação original, geram vida. Vida consciente. E onde essa vida consciente aparece aqui nesse símbolo? Aparece nessa esfera. Essa esfera tem muitos significados. Ela significa o cosmo terrestre, significa o nosso planeta. Significa todos os cosmos que são criados a partir da interação dos dois princípios universais. Então significa também todo o universo manifestado, né? Esses centenas de bilhões de galáxias, dentro das quais existem as centenas de bilhões de estrelas, que têm incontáveis sistemas planetários e uma vida absolutamente fervilhante, talvez ainda invisível para os nossos olhos, mas com certeza uma criação absolutamente magistral, de tirar o fôlego quando alguém olha e reconhece o que é. Mas isso aqui também representa outra coisa. Representa o macrocosmo, o cosmo, mas o microcosmo. Representa cada ser consciente, ou cada ser no processo de ganhar consciência. Então, o microcosmo humano, o micro-universo dentro do qual nós habitamos, também é representado por essa esfera. Então, assim, você já começa a visualizar a grandeza e a abrangência desse símbolo. Ele fala dos dois princípios absolutos e de tudo que é criado através da interação desses dois princípios absolutos, desde o macro ao micro. Muito bem. Existem 12 raios que partem dessa esfera de ideação. O que são esses 12 raios? O que são essas 12 correntes? Olha lá. Vamos primeiro trazer isso para o cosmo da Terra. Vamos fazer um paralelo disso com o dia cósmico que a gente está vivendo. Em essência, esses 12 raios, essas 12 radiações, né? Boa tarde. Elas significam não só um dia cósmico, amigos, mas elas significam todos os ciclos. Desde um Manvantara, ou seja, desde toda a criação do universo, né, que são bilhões de bilhões de bilhões de anos, né, até o ciclo do quê? De blocos de galáxias, que tem outra vida, que tem outro ciclo. Uma galáxia inteira, como por exemplo a Via Láctea, do qual nós somos um pequeno grão de poeira no nosso sistema solar, até um sistema solar inteiro e um planeta. Muito bem. No nosso planeta, esse período super longo de manifestação pode ser dividido em dias. Cada dia cósmico dura aproximadamente 26 mil anos. É o período em que ocorre aquele movimento especial do eixo da Terra que chama precessão dos equinócios. Tá? Todo mundo aqui sabe que o eixo da Terra é meio deitadinho assim, né? Sabe quando você pega um peão e você gira? E às vezes o peão fica fazendo assim?
a Terra é igual, né? E o efeito do eixo da Terra fazer assim é pelas mesmas forças que agem sobre um peão. Tá? Então, esse movimento do eixo da Terra, que na verdade não é assim, é assim, ó, né? Faz com que, aproximadamente a cada 2.500 anos, esse eixo da Terra aponte para uma das 12 constelações zodiacais. Essas 12 constelações zodiacais não são, obviamente, as únicas forças que atuam no universo. Tá? Mas elas têm uma relação direta com a maneira como nós somos construídos. Porque nós também temos 12 portas no nosso microcosmo, que é o nosso céu zodiacal. Tá? Nós temos, né, nos nossos chakras, polos positivos e negativos, que quando você soma todos eles, eles também dão 12 portas. Tá? Então é por isso, por causa dessa simetria, que a gente também divide o macro através da visão do micro. Tá? E cada uma dessas faixas aqui, né, ou desses raios, vamos chamar isso aqui de raios, representa uma dessas horas. Uma dessas horas desse dia cósmico. Tá bem? Muito bom. 12 horas. Antigamente, vocês devem saber, o dia mesmo era dividido só em 12 horas, não em 24. Cada hora durava 2 horas aproximadamente. E o período, tá, do dia, isso vocês encontram na civilização dos semitas e várias outras civilizações antigas, o dia começa quando o sol se põe. Não à meia-noite, não quando o sol nasce. Tá? O dia começa pela noite. Tá? É por isso que quando você lê aqueles textos, só para simplificar, né? A gente não está fazendo aqui nenhuma conexão religiosa, mas quando você lê os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fala assim, na primeira hora, na segunda hora, na quarta hora e tudo mais, são essas horas aqui, ó, que contam o quê? Contam a partir do momento em que o sol se põe, tá certo? Muito bem. Então, o que ocorre aqui? Ocorre que essas eras vão se sucedendo a cada 2.500 anos aproximadamente. Eu não vou ficar nomeando todas, né? Você pode fazer suas contas astrológicas de cabeça e depois a gente pode tentar checar. Eu vou me focar só em 2. Por quê? Porque é justamente o período que a gente está vivendo. Peixes e Aquários, ou Piscis e Aquários. Se esse aqui é o período da noite, e começa quando o sol se põe, a noite termina quando o sol se levanta, certo? Muito bem. Então, tudo isso aqui é a metade da noite do dia cósmico. E essa aqui é a metade do dia. Você que já deve ter estudado tudo, Yin, Yang, etc., né? Você sabe que, né, noite está ligado com o quê? Está ligado com interiorização, está ligado com possibilidade interna, com gestação, né, com preparo. E dia está ligado com exteriorização, com manifestação, com realização. Turma, os mesmos 2 princípios, ó, dia e noite, estão aqui. Dia, aliás, noite e dia. Né? Muito bem. Então, você deve estar pensando e fazendo suas contas aí. Né? Mais ou menos há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, começa a Era de Peixes, né? Vai indo aí pelo calendário, seja o gregoriano, seja o calendário que você quiser utilizar, vai indo, vai indo, vai indo. Chega um determinado momento, começa a Era de Aquários, não é? Não. É aí que o problema mora. Essas 2 metades do dia cósmico, elas se sucedem sim exteriormente. Mas uma coisa é o tempo externo e outra coisa é o tempo interno. E a dificuldade que a humanidade está vivendo é por conta dessas 2 dimensões da vida.
Se um dia cósmico, se a vida de um microcosmo humano fosse um mero automatismo, perdoem o termo, que diacho de criação divina seria essa? Né? Que engata o piloto automático e fala boa sorte, né? É só você não virar muito o guidão, você vai seguindo por ali, né? E se tudo der certo, né? O caminho da realização plena está logo ali naquele próximo posto de gasolina. Não é assim que funciona. A criação é absoluta, mas a manifestação é relativa. A manifestação precisa cooperar conscientemente. A manifestação tem escolha. A lei da escolha tem outro nome, muito conhecido. Chama-se a lei do amor. Porque o amor possibilita tudo, mas não força, não interfere, não é coercitivo, não pune, apenas redireciona, infinitamente. Quantas e quantas vezes forem necessárias. Então, todos esses mitos de queda, todas essas questões estão relacionadas a essa reação, não a um pré-determinismo que está escrito no universo. Muito pelo contrário. São infinitos os caminhos. E os caminhos são trilhados de acordo com a reação da vida manifestada da alma. Não é? Então, por que a gente está falando? Por que a gente está falando que não tem automatismo aqui? Amigos, o objetivo da Era de Peixes era permitir que a consciência humana encarnasse na matéria. Era permitir... Espera aí. Amigão, pega um copo desse aqui. Mais fácil. Obrigado. Nada. O objetivo era o quê? Era permitir que a consciência central do microcosmo chegasse até o ponto máximo de reconhecimento de si mesma. É por isso que o eu humano, através do corpo mental, do raciocínio, né, da ciência e tudo mais, atinge o seu apogeu bem nesse período que a gente está vivendo. Por quê? Porque ele vai descendo cada vez mais no âmago da coisa. Ou seja, a flama central da consciência vai se tornando cada vez mais concêntrica com a matéria. E em Piscis, ou em Peixes, tá? Esse ponto é atingido. Na linguagem esotérica, ou na linguagem do ensinamento universal, a gente diz que o coração humano, que é como se fosse um candelabro de 7 braços, porque ardem 7 fogos dentro dele, tá? Que o candelabro do meio, a chama do meio, tá? Fica absolutamente concêntrica com a consciência. Então, nesse período, você atinge a eu-consciência plena. O homem mergulha no átomo, o homem quebra o átomo, o homem atravessa o átomo e vê as partículas. Tá? Ele faz assim com o micro e faz assim com o macro. Ele se torna consciente da matéria. Então, nesse ponto de consciência da matéria, portanto, o ponto mais profundo da descida. Se você imaginar isso aqui ao contrário, que isso aqui é a noite, e você está mergulhando cada vez mais profundamente na matéria, né? Esse ponto é o ponto que mais denso, é o ponto mais concreto. E Aquários? Qual que é a missão de Aquários? Qual a diferença de Piscis e de Aquários? Pessoal, será que basta que o capitalismo fique sustentável, que a gente mude as matrizes de energia, que a gente dê uma polidinha lá na democracia, deixe ela mais ou menos, vai, né? Sem tanto escândalo, que o consumismo seja mais ou menos moderado, tudo mais. Será que é isso, Aquários?
Será que é todo mundo vendo o plano etérico? Será que é todo mundo interagindo com outras ondas de vida que vivem aqui junto com a gente, nos planos sutis? Será que é isso? Era de Pisces Teletubbies, assim, todo mundo feliz. Não. Gente, Aquários é para valer. Aquários, que é o começo da ascensão, que é o começo do raiar do dia. Imagina, tá, um dia inteiro, a noite toda, 12 horas de noite, e de repente começa a surgir o sol. Será que as ferramentas, os paradigmas, as abordagens sociais, econômicas, políticas, seja o que for, esotéricas, tá, que foram utilizadas durante a noite como se fosse uma lanterna, vão ser os melhores instrumentos que você vai ter durante o dia? O que você faz com uma lanterna acesa quando o sol nasce? Desliga e guarda, né? Não adianta você aumentar a potência, não adianta você se pendurar de lanterna, não é bem isso, né? Nem que você queira ser uma árvore de Natal super decorada, assim, né? Não vai rolar. Então, qual é a tarefa de Aquários? A tarefa de Aquários é que duas transformações fundamentais precisam acontecer no ser humano para que o fenômeno desse raiar do dia não seja apenas algo externo. Para que de fato ele se transforme, para que de fato o raiar do dia ocorra dentro dele, não fora. Então, quais são essas duas coisas? Essas duas coisas estão simbolizadas por essa outra parte do símbolo aqui. Nós falamos para vocês do âmago do coração humano, não foi? Nós dissemos para vocês que o objetivo da era de Pisces foi que a consciência humana ficasse absolutamente concêntrica no núcleo do ser dele, na câmara central do coração. Muito bem. O objetivo de Aquários é que nessa câmara central, nesse núcleo, no núcleo da consciência humana, da alma humana, um outro princípio desperte. Esse outro princípio é o núcleo não da consciência humana, dessa personalidade aqui, dos corpos sutis e tudo mais. É o núcleo do microcosmo. É o núcleo do ser imortal dentro do qual nós habitamos. É o núcleo do sistema que vive de fato na eternidade, enquanto nós ainda somos um fenômeno espaço-temporal. Esse núcleo, na escola, nós chamamos de átomo centelha do espírito, ou de rosa do coração. No passado isso já foi chamado de muitos nomes. Já foi chamado de flor de lótus, já foi chamado de Atman, já foi chamado de o outro, já foi chamado de muita coisa. É esse núcleo que é tocado quando essa força do universo mergulha dentro do micro, do ser humano, do microcosmo, do cosmo, e atinge o coração dele. E desperta esse ser humano, desperta a humanidade, desperta o cosmo todo, de que o objetivo da vida, ou, melhor dizendo, o próximo objetivo da vida, não é continuar desenvolvendo o eu e o fortalecendo. Ele já foi construído. E ele foi construído com o único objetivo de ter consciência de que esse momento chegava. E esse momento chegou. Não é à toa que nesse símbolo aqui, essa força universal, essa força produtora de todo o universo, transformadora de todo o universo, que nós chamamos de espírito, que nós chamamos de, às vezes se dá o nome disso, da própria divindade, tá? Essa força, ela se encontra exatamente entre Pisces e Aquários. Por quê? Porque se esse toque não ocorrer, e como consequência desse despertar,
uma nova realidade de vida se manifestar, o tempo interior não vai andar. E nós vamos continuar vivendo os períodos subsequentes como uma repetição dos períodos anteriores. Vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui? Isso aqui foi o período de construção da nossa consciência humana e dos nossos veículos. Esse deveria ser o período onde essa consciência e esses veículos se transformam a partir desse princípio universal no microcosmo, desse átomo centelha, e se unificam com ele e transformam toda a vida no quê? Num princípio universal, numa vida universal. Porém, se essa abertura não existe e a cooperação da nossa consciência não ocorre para essa transformação, o que vem a seguir é o quê? A demolição daquilo que foi construído. E o que começa a ser demolido é o último que foi feito. Então, a construção econômica, a construção social, a construção cultural, a construção geopolítica, tudo isso começa a ser diretamente abalado. Por quê? Porque uma força de uma potência sem precedentes para a nossa consciência começa a se manifestar num ambiente de resistência. Então, essa força pede fim do egoísmo. Uma boa parte da humanidade reage com o quê? Egoísmo redobrado. Essa força pede fim do conflito interno, como única possibilidade da transformação do mundo exterior. E como é que uma boa parte da humanidade reage? Conflito puro. Em nome de Deus, em nome do dinheiro, em nome de alguns quilômetros de fronteira, em nome do que você quiser, tanto faz. O conflito se manifesta por quê? Porque ele é um espelho e um reflexo do estado de consciência do ser humano que resiste à força aquariana. Essa lei pede uma verdadeira vida de igualdade, de liberdade, de fraternidade. E a sociedade, e os governos, e os cidadãos sustentam um sistema desigual, absolutamente injusto, para não falar outra coisa, e de controle puro. Vejam o que ocorre nos governos supostamente liberais, quando eles se sentem ameaçados dentro de casa. O nacionalismo, a ultradireita, a ultraesquerda, começam a vir à cena para controlar e proteger o quê? O status quo que você construiu. Então, toda essa proposta aquariana, meus amigos, que é o que deveria estar acontecendo, porque Aquário está ensaiando inaugurar essa era desde pelo menos a Revolução Francesa. Tudo isso que deveria estar acontecendo agora, a humanidade transforma numa brincadeira de ioiô. Revolução Francesa, independência americana, independência na América do Sul, etc. Buf, Napoleão. Boing. Império, controle, guerra, blá, 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 ok. Impulso de ciência, abertura, né?
grandes escolas esotéricas, ciência se abrindo e tudo mais, ok? Virada do século, conflito, Primeira Guerra Mundial. Boing. Uma tentativa de reação, tentativa de abertura. Logo, esse impulso para trás reencarna e é a Segunda Guerra Mundial. O que ocorre nesses momentos, pessoal? Se isso aqui fosse o ponteiro do tempo, do relógio do dia cósmico, ele avança para Aquários, a resistência humana joga para Píceis. Ele avança para Aquários, a resistência humana joga para Píceis. E assim vai. Só que tem um detalhe. O aquecimento global, que é fruto, é claro, né, das emissões de CO2 e tudo mais, não ocorre só nesse plano. O aquecimento global ocorre nos planos sutis. E através do quê? No plano físico, é pelas substâncias tóxicas que a gente libera na atmosfera e gera um efeito estufa. No plano sutil, isso ocorre da mesma forma, só que são os nossos pensamentos egocêntricos, são os nossos desejos egocêntricos, são as nossas reações egocêntricas. Ou seja, vai gerando esse efeito estufa no plano etérico, no plano astral e no plano mental, que vai aquecendo a atmosfera sutil e etérica do planeta Terra. Então, por que é que a humanidade está vivendo esse fenômeno de aceleração? Claro, é a era de informação. Mas por que ela está reagindo com esse nervosismo? Por que ela está reagindo com essa sobrecarga? Por que ela está reagindo dessa maneira absolutamente negativa e desgastante? Porque o impulso aquariano, as radiações para uma mudança, estão acelerando também. E o que elas encontram? Resistência. É como se nós estivéssemos surpresos de pegarmos uma panela de pressão, entupir com um palitinho todos os buracos daquela bendita válvula que tem ali e aumentar o fogo. E aí você vê aquele negócio trepidando e tudo mais, você fala, puxa, mas que coisa terrível, né? Mas é claro, isso é resultado direto do nosso estado de consciência e da nossa atitude. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento particularmente importante. Por quê? Porque não só nós estamos vivendo esses séculos de transição entre uma era e outra, assim como, por exemplo, existe quando o Sol começa a nascer no horizonte. Primeiro é um clarão, depois vai ficando mais forte, e dependendo do lugar que você está, se você está em cima da montanha, se você está mais no vale, se você está na frente do mar, ou se você está no meio do mar de prédios aqui, o Sol pode estar nascendo um pouco antes ou um pouco depois para você. No mesmo momento, no mesmo local. Isso aqui, para um dia cósmico, que é um período super longo, ele representa talvez algumas décadas, várias décadas, ou pode ser alguns séculos também. Tudo bem, estamos vivendo esse período. Só que nós estamos agora, tá? Nessa segunda década do século XXI, vivendo praticamente o meio do período de transição. Onde essas radiações solares desse Sol aqui, não do Sol material, mas do núcleo central de onde parte toda a vida, eles estão muito mais fortes na Terra. E tudo isso, né, que se projeta, se precipita sobre nós aqui, a partir desse ponto médio do período de transição, faz com que a tensão aumente. Então, depois da gente ter dado uma volta lá pelo outro lado do parque e voltado aqui, né? Isso é inevitável? O que está acontecendo no mundo estava escrito? É o destino da humanidade? A gente tem que passar por isso? Isso aqui é o holocausto, é o apocalipse, é o fim de tudo? Claro que não.
Claro que não. Porém, as coisas serão assim enquanto a humanidade como um todo reagir dessa maneira, resistindo a esse impulso. O que nós podemos dizer para vocês é que aquilo que a gente chama assim, da grande inteligência que está por detrás de tudo isso, né? Que é a inteligência por detrás do ensinamento universal, que na linguagem simbólica, né, da escola, a gente denomina de a fraternidade da vida, que não são necessariamente entidades, mas que é muito mais o quê? Muito mais uma inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva, as grandes leis que estão por detrás do universo. Para essa inteligência universal, o destino da humanidade não precisa ser assim. Mas o grau de interferência no destino da humanidade só vai até um determinado ponto. Vai até o ponto em que o próprio ser humano tem escolha. E aqui a gente gostaria de sair do macro e vir para o micro, vir para o campo pessoal. Muito bem. Que escolha é essa? O que nós podemos fazer? Uma tentativa de sair anunciando isso para o mundo inteiro, ou forçando as pessoas a uma bondade para a qual elas sequer estão preparadas, ou um estado de igualdade que elas não conseguem compreender e não conseguem nem se respeitar e muito menos respeitar os outros. Será que a alternativa é essa? Será que a gente tem que transformar o mundo exteriormente na marra? Amigos, o que o ensinamento universal nos diz é que a transformação tem que ocorrer dentro de nós em primeiro lugar. E ela pode ocorrer dentro de nós como? Toda? Ela pode ocorrer dentro de nós, essa transformação, como? Ela pode ocorrer através de uma escolha, como nós dizíamos. Porém, essa escolha pressupõe consciência. Essa escolha pressupõe que esse núcleo do microcosmo humano, que a gente chama de rosa do coração, de átomo centelha do espírito, que ele tenha sido tocado por essa força solar que é como se fosse a luz do sol tentando despertar todas as sementes que estão enterradas no solo. Se essa semente universal que está enterrada no fundo, no imo do nosso coração, foi despertada por esse raio da luz do sol universal, então existe em nós um ponto que não se explica mais totalmente só pela nossa estrutura egocêntrica. Esse é um novo eixo, esse é o ponto de apoio. Esse é o ponto de apoio que se falou no passado: dê-me um ponto de apoio e poderei mover o mundo. Que mundo? Esse mundo, o microcosmo. Então, para todos os seres humanos, onde esse princípio despertou, em quem esse princípio despertou, existe novamente uma possibilidade de escolha. Porque até antes desse momento, o que existia era meramente uma vida automática. De um ano para outro, de uma década para outra, de um problema para outro, de uma esperança para outra, de um sonho para outro. Vivendo o aspecto exterior da vida. Mas no momento em que o núcleo do microcosmo desperta, então o tempo interior pode começar a se transformar. Que escolha é essa? E aqui a gente queria desenhar um pouquinho, se fosse possível. Tranquilo aí? Dá? Tá todo mundo vendo? Muito bem. Amigos, que escolha é essa? Se o ser humano é isso aqui, antes a gente fazia só pauzinho assim, aí a gente treinou tanto e consegue fazer até um pouco de braço, né? Perna, uma cabeça. Então vamos lá. Vocês estão vendo que não melhorou tanto, né? Mas
Faça um esforço genuíno, por favor. Né? Isto é um ser humano. Né? Se aqui, ó, no núcleo, no imo do coração desse ser humano, esse princípio voltou a pulsar, voltou a viver, voltou a latejar, como se fosse um espinho na carne pedindo uma resposta, pedindo um posicionamento, pedindo uma transformação. O que esse ser humano pode fazer? Esse ser humano pode oferecer todo o seu ser a esse princípio. A uma entidade externa, a um mestre externo, a alguém, a algum dogma, não. Ele precisa de novo reconhecer esse princípio nele, que tem que ser de novo o eixo da vida dele. E esse eixo da vida dele tem que transformar os 3 aspectos da alma: o sentimento, o pensamento e a ação. A alma humana é tão simples quanto isso. É a somatória das forças que nos fazem sentir e desejar, que nos fazem pensar e que nos fazem querer e agir. E no momento em que esse ser humano, de fato, com base nesse princípio aqui, pega essas 3 forças do ser, aí ele pode transformar toda a sua estrutura corpórea. A estrutura corpórea que é formada não só por essa construção celular maravilhosa que nós chamamos de corpo, mas que o ensinamento universal diz que é apenas um deles, que é o corpo físico. Porque existe um outro corpo, que é o corpo etérico. Se você precisava de imaginação para o físico, para o etérico, então já... Tá? Mas é o quê? É como se fosse uma imagem exata desse corpo, só que no plano energético. E que tem todas as linhas de força que vivificam esse corpo. E o corpo astral também. E o corpo mental, que ainda está num processo de formação, porque só foi formada a metade da mente, a metade concreta da mente na era de Pisces. A outra metade da mente, a mente verdadeira, a mente que pensa através das imagens viventes do mundo da consciência plena, isso não foi formado ainda. Essa é a tarefa orgânica de Aquários. Então, recapitulando. Com base nesse princípio, e na reorientação consciente através, não de um caminho de glórias e de imaginações incríveis e de visões fantásticas, mas de uma luta absoluta consigo mesmo. Uma luta contra os pilares do egoísmo que acharam o seu alicerce na nossa alma. Mergulhando a fundo, identificando isso e arrancando pedra por pedra. Numa verdadeira autodemolição. Quando essa autodemolição tríplice progride, aí sim, existe a possibilidade desse princípio transformar toda essa estrutura corpórea. Toda essa estrutura corpórea quádrupla. E a partir desse momento, o que separa esse estado de consciência desse grande todo deixa de existir. Esse véu de separatividade, esse véu da ilusão de uma consciência eu. Não que a consciência se desfaça, não que a consciência desapareça, não que a célula do corpo, do universo, deixe de existir, mas a barreira de percepção desaparece. E assim, o dia cósmico progride. E o novo veículo do pensamento superior da alma se manifesta. E depois todos os aspectos superiores da consciência e da integração com a consciência central, com o princípio original, universal, no microcosmo, se realizam. É por isso
Eu vou afastar um pouco. Que na escola a gente utiliza esse símbolo aqui. Essa proposta de trabalho está gravada na assinatura simbólica da escola. O ponto, que equivale ao princípio divino original, a rosa, o átomo centelha, que quando desperta e se abre, tem a capacidade de transformar o triângulo da consciência da alma. Um novo pensar, um novo sentir ou um novo desejar e um novo agir. E esse triângulo da alma transforma a mente, o astral, o etérico e o físico. E quando essa reconstrução é feita, não existe mais barreira entre o que está embaixo e o que está em cima. E aí se cumpre aquela lei da correspondência de Hermes, que dizia: aquilo que é em cima também é como aquilo que é embaixo.